E a CBDC, né, inclusive parece que hoje teve teste do Real Digital, né? É quinta-feira, né? Teve as primeiras moedas, né, no Real Digital, parece que até querem colocar para o ano que vem. Como você vê a CBDC, né? Para quem não sabe, CBDC é o Central Bank Digital Currency, né? Que é Isso. isso, é a moeda digital de bancos centrais. Como você enxerga isso? Tu acha que é o fim dos bancos? Tu acha que vai ter resistência dos bancos? Eu até vi o Júlio, né, o teu host, né, junto no Tapa ali, comentando isso lá no grupo interno ali, né, que muitas pessoas no banco ainda não sabem disso, né, estão sendo pegas de surpresa. Como você vê isso? Tu acha que vai ter resistência? Tu acha que eles vão tentar achar meio que uma terceira via dos bancos também, conseguirem tirar uma lasquinha, né, desse sistema? Isso aí volta àquela. Isso é um sistema estatal, né? Então a lógica dele é para favorecer e funcionar o negócio para o Estado. Ao mesmo tempo, pensa assim, imagina, será que o Banco Central brasileiro quer administrar 210 milhões de contas poupança de brasileiros com eles? Eu acho que não. Acho, pelo menos eu torço que não, mas talvez eles realmente acreditem nisso. Mas nos Estados Unidos já existe essa discussão também, obviamente, no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos existe uma resistência muito forte por parte do próprio Fed contra isso, e a razão é porque, primeiro, é uma bucha pegar toda digamos, tirar os bancos, vamos fazer CBDC direto, pagar um CDI bom ali para o cara botar o dinheiro na CBDC, deixar ele preso dentro do nosso sistema aqui no Banco Central, e a partir daí a gente poder fazer, pensando aqui como Banco Central, poder fazer política monetária, né, deu crise, insolvência, tipo, na lógica deles, o problema do sistema atual parece ser de que ele não tem controle suficiente sobre o sistema, de que na hora que dá uma crise eles precisam depender dessas terceiras partes, eles precisam depender dos bancos, e os bancos não querem prestar dinheiro numa crise, então fica num brete. Só que ao mesmo tempo, a ideia de solucionar isso, trazendo isso para dentro do Estado, obviamente que não vai dar certo na nossa visão. Né? Mas por que não vai dar certo? Primeiro porque o Estado é um péssimo alocador de recursos, ele não tem os incentivos corretos, baseado em tudo isso que eu estava conversando antes, para fazer isso de forma adequada. Mas isso não quer dizer que eles não tentem. Qual é o problema principal da CBDC? Primeiro, é um risco de privacidade. É um risco muito grande de privacidade. E as pessoas não valorizam privacidade. E isso enfim, fruto do nosso tempo aí. Eu acho que é uma pauta que vai vir forte nos próximos anos. Já tem gente falando a respeito, mas é uma coisa que a gente ignora porque a gente não sofre muitas consequências de não cuidar da nossa privacidade. Então, a preocupação não está aí. Agora, a partir do momento que o Estado detém os custos, detém o dinheiro da população, ele sabe o que está passando daqui para lá, ele consegue acessar isso de alguma maneira, isso é um problemaço, porque eles vão abusar disso. Em algum momento, alguém vai abusar disso. Lembra quando teve o caso isso já faz muitos anos, teve o caso do caseiro lá que pegou, que era o caseiro que cuidava da casa em Brasília, onde o pessoal fazia safadezas, né, libidinosas ali, e tinha o caseiro da casa, na época do governo PT, inclusive, lá era o Antônio Palocci, era um dos caras que organizava e tal. O pessoal se encontrava na casa, levava mulheres da noite, coisa do Não é um tipo. restaurante, não? Não é um restaurante que já chegou a Eu acho que era tipo fechar? uma mansão, assim, eu não É. me lembro perfeitamente, mas enfim, tinha esse caseiro, tinha o cara que cuidava disso e via o negócio. E daí ele denunciou, quando deu a crise lá, ele saiu e denunciou. E daí eles quebraram o sigilo do cara. Tipo, eles não foram para a justiça, eles simplesmente acessaram as contas bancárias do cara e descobriram que o cara tinha uns depósitos lá. Daí botaram na mídia, né? Justamente mostrar que o cara tinha sido comprado. E era uma história perfeitamente honesta do cara, o cara tinha recebido um dinheiro de herança, uma família. Então, tipo, tudo certo, mas os caras foram lá da noite pro dia para se favorecer, para tentar dizer que o cara era um inimigo político e por isso que ele estava fazendo aquilo, que era mentira, para, sabe, atacar a reputação do cara. Facilmente eles acessaram os dados bancários do cara e usaram isso, tentaram usar isso politicamente. Imagina isso em larga escala para 200 milhões de pessoas. É óbvio que em algum momento algum partido que não tem escrúpulos vai se aproveitar disso. Esse é o problema principal. Ao mesmo tempo, a CBDC é uma solução para eles, daí pensando, né, botando o chapéu de alumínio aqui, pensando numa situação de extrema dos caras que realmente sabem que o sistema está ralado, que eles precisam de um reset, e o que eles podem fazer?
eles podem, os caras mais inteligentes deles devem ter olhado o Bitcoin e as próprias criptomoedas e tal, e enxergado, esses caras estão, vai ser um risco, porque as pessoas podem simplesmente passar a transacionar aqui e o controle nosso fica mais difícil, então a gente tem que criar um incentivo estatal para que o cara venha para dentro da CBDC. E eu não duvido que eles façam isso, mas aí volta para o problema, que a mecanização, a entrega do produto é muito difícil. Os bancos comerciais fazem muito mais do que guardar o dinheiro da população. Eles fazem a disseminação do crédito através da economia. Se tu tirar o depósito, o banco, como é que o banco vai emprestar dinheiro? E eu estava ouvindo, 2 dias atrás, eu estava ouvindo justamente, acho que um podcast do Saif Dinamuz lá, e ele estava com um cara falando sobre CBDCs. E o cara falou, eu sempre tinha uma opinião assim, CBDC, meu Deus, vai ser um inferno na Terra. E daí ele falou, não, vai ser um inferno na Terra mesmo. É por isso, eles vão estragar tudo. E as pessoas vão ir para o Bitcoin, vai ser ótimo para o Bitcoin. Porque imagina a estatal Banco Central que não consegue fazer muitas coisas de forma adequada, mantendo o controle da moeda de toda a população e distribuindo crédito. É planejamento estatal, é planejamento centralizado. Esse negócio não funciona, nunca funcionou, não vai funcionar. É problema de cálculo econômico. Então, tudo isso está dentro da moeda estatal, está dentro desses planejamentos. Vai gerar muito sofrimento para a população incauta, mas talvez o pessoal aprenda a importância de uma moeda sem censura. Exatamente, né? É aquela falsa esperança, né, da instituição que não é capaz de tapar um buraco na sua rua, vai te dar saúde, educação, segurança, vai controlar a moeda que você usa muito bem, né? Com certeza. Essa eu acho muito boa, né? Os caras realmente olham se nada estatal funciona, eles dizem, não, o negócio é que o Estado tem que cuidar só da saúde, segurança e educação. Pô, o mais importante. Só o essencial, exato. Até gosto daquela do Friedman, que é um bagulho bem simples, né? Um lápis. Pô, mas você tem grafite, você tem madeira, você tem um design, você tem transporte, você tem gente para fazer administração, gente para controle logístico. Olha só, olha um carro, por exemplo, que é uma coisa, vamos falar, comum para todo mundo, é uma coisa que você vê na rua. Quantas empresas, quantas pessoas estão ali dentro, entendeu? Todas elas através buscando fins, né? E usando fins de outras pessoas para buscar aqueles fins, todas de forma voluntária. E tem ali um parasita, né? Que é o Estado. Né? E é até interessante, né? A CBDC, muitas pessoas falam até de uma distopia, né? Orwelliana, né? Isso aí falam que, por exemplo, como é tokenizada, ela poderia até servir para inflar, né? E gerar deflação, né? No tempo, né? Como dizer assim, vamos criar um token e aí você tem que gastar esse token até mês que vem. E eles conseguem fazer essas modificações na economia, né? Conseguem aquecer e retrair a economia. Quando a gente vê que pode ser feito, isso é absurdamente não tem uma palavra assim, eu não consigo pensar uma palavra que consiga descrever isso, né? Dá Um medo. controle absurdo, exato, é absurdo, né? E o Pix é meio que isso, né? Ele é um próprio CBDC, né? A gente já tem, né, raízes, né? A gente já tem um primeiro passo, né? Se não, talvez o penúltimo passo para a gente já estar nessa situação, né? E esse que é o mais engraçado, né? A gente fala, eu sempre falei muito de Bitcoin nos meus conhecidos, até uma pergunta depois que eu vou te fazer se você costuma falar isso com a sua família e tal. Mas é sempre aquela coisa, Bitcoin, Bitcoin. Só se preocupa com o Bitcoin quando o Bitcoin está subindo, né? Aí quando perde, né? E você colocou dinheiro, você é o demônio na terra, você não. Aquele lá, aquele lá. O cara até evita ir no churrasco de família para eu vou ficar falando mal do cara. Né? E aí sempre aquela coisa. Agora veio o Pix, é o Bitcoin, aqui é o Bitcoin, pô. É rápido. O Pix também é rápido, né? E é engraçado, você fica vendo isso, você fica, cara, não tem nada a ver o Pix com o Bitcoin, daí que é rápido. A proposta do Bitcoin não é ser rápido, né? Não é não ter taxas ou ter taxas baixas, não tem nada a ver com isso, né? E como é que Verdade. você vê o Pix? Tu acha que o Pix é o quê? Tu acha que ele é uma ponte para o Bitcoin ou talvez seja um afastamento? Tu acha que a galera abraçou muito rápido? Hoje as pessoas falam, pô, tu não tem Pix? Como assim tu não tem Pix? É tipo, tu é um Neandertal, tu é um homem das cavernas, né? Olha, eu acho o Pix, eu tenho preocupação, obviamente, quanto à questão das informações que estão passando lá dentro. Eu não sei como é que estão, não parei para estudar profundamente o Pix, mas na prática está passando por algum mecanismo estatal, então isso, ao meu ver, já é um alerta. E eu acho que o Pix vai ensinar, muitos brasileiros já estão ensinando o pessoal a fazer transferências online,
coisa do tipo. Eu acho que sim, ele tem uma lógica da entrega ali na ponta do usuário que é parecida com o Bitcoin, especialmente Lightning Network, né? Mas eu acho que vai depender da pessoa, depender dos valores da pessoa. Eu encaro o Bitcoin, a questão dele se tornar um meio de pagamento comum é uma questão de adoção, ao meu ver. A questão da quantidade de pessoas no mundo que utilizam, de estabelecimentos comerciais utilizarem e se tornar uma coisa mais comum disso. E a razão, ao meu ver, que não se torna comum ainda, embora já esteja crescendo bastante, a Lightning está crescendo, esse tipo de coisa, é porque, primeiramente, a função de um bom dinheiro é ser, sim, uma reserva de valor. Moeda forte é isso. É uma moeda que tu pode guardar e, com o tempo, ela não vai perder valor. Ela vai manter e até subir o valor, né? É a lógica inversa da moeda estatal, como a gente conhece. A moeda do Estado é uma bateria que vaza. Ela vaza X% ao ano, entendeu? Então, tipo, é horrível tu manter patrimônio nela. E é mais uma das maneiras como o Estado rala com a vida das pessoas mais pobres, que não sabem justamente disso e deixam o dinheiro em conta corrente, deixam o dinheiro guardado fisicamente e elas não conseguem acumular capital, um porque estão pagando muitos impostos e outro porque o dinheiro não perde valor com o tempo e elas não sabem investir. Agora, o Bitcoin, ao meu ver, ele vai passar primeiramente pelas fases. A primeira fase maior vai ser justamente da reserva de valor, né? Que é, ao longo do tempo, a quantidade de pessoas comprando Bitcoin vai aumentar e está aumentando, e as pessoas começarem a guardar uma parte do seu patrimônio em Bitcoin. Então, antes, até, sei lá, X anos atrás, antes da Lightning Network, a esperança que fosse que o Bitcoin se tornasse tipo um ouro digital ou se tornasse uma reserva de valor. E para isso não precisa Lightning Network, não precisa ter essas transações diárias. E isso, ao meu ver, é um futuro muito possível para o Bitcoin no longo prazo, é as pessoas começarem a acumular capital ali. Agora, tu acumular capital em moeda forte é um dinheiro que não é produtivo, ele não está te trazendo dividendos, ele não está crescendo com o tempo, simplesmente o valor dele está potencialmente crescendo. Então, e como isso não é certo, as pessoas preferem ter uma ferramenta de preservação de valor onde elas consigam acumular capital e saibam que aquele negócio não vai perder valor, né? Então, compram muitos títulos públicos, títulos bancários, esse tipo de coisa, para vencer a inflação. Qual é a questão que mudou, ao meu ver? A Lightning Network, e agora a gente fez o episódio com o próprio Colin lá sobre a taxa de juros que está crescendo e criando-se dentro do mercado, dentro da Lightning Network, dentro do sistema Bitcoin, ele vai começar a remunerar as pessoas de alguma maneira pelo seu Bitcoin. Isso aumenta a atratividade de dinheiro para dentro do sistema. Fora isso, os efeitos do halving, ao meu ver, ainda existem. A gente tem pelo menos mais um ou dois halvings que afetam significativamente a quantidade de bitcoins entrando no dia a dia, o que toca o preço para baixo, né? E também as instituições estão recém-aprendendo, as instituições, eu digo empresas, organizações e tal, estão recém entrando no sistema Bitcoin, porque isso é antes do meu tempo a estar no Bitcoin. Eu comprei meus primeiros Bitcoins ali, SATs, em 2017. E até 2017 não era uma coisa comum e pouquíssimas empresas tinham. A partir do Michael Saylor, da estratégia da MicroStrategy, coisa do tipo, mais gente começou a comprar. Mas ainda são poucas, e é uma crítica que a gente ouve seguidamente no exterior, na discussão do Bitcoin. Cadê as instituições que iam fazer o preço ir para a Lua? Pois agora, recentemente, nos Estados Unidos, mudaram as regras de contabilidade, de marcação de preço a mercado que acontece dentro dos balanços dos bancos, das empresas, que obrigava que se o Bitcoin caísse 80%, o cara tinha que marcar que perdeu 80% do negócio em prejuízo. Então, dava como prejuízo para a empresa no ano, entendeu? Isso fazia que a empresa parecesse muito mal, só que, na verdade, foi tipo um ativo dela que caiu de preço. Mas a empresa, o regime fiscal dela, a entrega dela monetária anual não mudou. O que mudou foi o preço de um ativo dela. Então, isso recentemente mudaram. Era uma demanda que o Michael Saylor trouxe, e eu acho que isso vai favorecer a entrada de instituições também. Mas vamos pensar assim na lógica de quem está começando a estudar Bitcoin, ou quem já conhece Bitcoin, ou tipo, há algum tempo.
Cara, eu estou estudando esse negócio em nenhum doido faz 2 anos. Eu só falei de Bitcoin por um ano. Eu volto, todo mundo à minha volta, não aguentava mais Bitcoin. Tipo, e ainda assim eu não tenho um universo de coisas para estudar. É muita coisa. Tu precisa dominar tudo para comprar um Bitcoin e guardar numa hot wallet? Não, não precisa. Não. Mas vamos pensar que uma instituição pesada para entrar, botar muito capital dentro, elas não vão fazer, muitas não vão fazer aventuras, elas precisam ter algum entendimento do negócio. Então, toda essa jornada de aprendizado sobre o que é Bitcoin, como é que se guarda, tudo isso é uma coisa que a população tá lá no limiar da discussão. A discussão, ninguém está falando em Bitcoin no Brasil, é só nós e as outras 4 pessoas que estão aqui. E tem mais um grupo na internet. Não é parte do discurso, não é parte da mensagem do dia a dia que as pessoas estão preocupadas. Elas estão preocupadas com outras coisas. E isso dá-se justamente pela quantidade de pessoas que tem dentro daquela comunidade que profundamente estudaram o assunto e conseguem falar com propriedade e mostrar para outras pessoas que vale a pena apostar em Bitcoin. Então, a maior parte da população nem entrou, nem sabe. Então, isso, ao meu ver, é um conhecimento que as pessoas vão adquirindo ao longo do tempo, e isso vai favorecendo que, ao longo do tempo, vai ter mais gente dentro que vai comprar e guardar Bitcoin. Qual é o problema que houve com a queda de preço recente, ao meu ver? Foi as pessoas que venderam o Bitcoin, elas não sabem o que elas tinham na mão. Elas não sabem. Elas achavam que é um ativo, que nem outra sobe, desce, é isso? Tipo, assim como elas não sabem fazer a escolha de ações, entendeu? Agora, o cara que comprou vai passar X anos. Quando o preço explodir, o cara que manteve, ele vai ficar... Oh, foi o que aconteceu comigo. Eu conheci Bitcoin em 2013 com o URGS. E eu não comprei. Ah, muito difícil, vou estudar isso depois. E primeiro pensei, o Estado vai matar certo. Isso não tem... Burro, né? Achei que o Estado seria eficiente. É óbvio que era um erro. Não matou. Só que eu não estudei, não comprei. Quando eu comprei em 2017, foi o quê? Foi justamente com o início do halving ali, o início da subida de preço. Ele voltou para a mídia e deu, tá, agora eu vou comprar. Fui lá e comprei. E o que acontece? Eu só parei, vou estudar de novo, vou estudar, não estudei. Passaram-se 3 anos e pouco, pá, preço lá nas subidas, tá, meu Deus, era isso, eu tinha que ter estudado. Então agora eu estudei, investi um capital maior e tal, e estou, me apaixonei pelo sistema Bitcoin. Então isso, ao meu ver, é uma jornada de pontos de contato, da primeira aplicação, que levam-se vários anos até o cara entender que aquele negócio, olha, não só é real, mas como ele tende a valorizar muito por longo prazo. Mas, não estou dizendo para comprar Bitcoin. Faça sua própria pesquisa. Tipo, esse é o básico, né? Que é justamente necessário para o pessoal conseguir não entrar só porque alguém está falando. Tem que entender o negócio. Bom, eu falei tudo isso para dizer o quê? Eu acho que a adoção vai continuar crescendo. O pessoal vai acabar... muita gente que comprou agora e está embaixo d'água com essa última compra aí nos últimos 2 anos. Aqui no Brasil deve ter um monte de gente. Eu tenho amigos, familiares que fizeram isso. E deve, tipo, é bem o que tu falou, né? Pô, o negócio, cara, daqui a 2, 3 anos, o negócio vai ter subido muito acima do preço de compra deles, eu acredito. E daí o cara vai dizer, não, tá, faz sentido. E daí tem aquele interesse de estudar mais, entendeu? Então, é um ciclo. Ao meu ver, a verdade no longo prazo é verdade sobre o sistema financeiro atual, o sistema Fiat, o sistema Bitcoin, tudo isso. A verdade, ela é inabalável. A verdade é a verdade. Então, no longo prazo, ela tende, ao meu ver, a se sobrepor às mentiras e aos erros lógicos que existem. Só que para isso requer uma sociedade aberta, né, que consiga falar sobre os problemas e tal, requer grupos e pessoas pensando. Senão a verdade é soterrada embaixo do Estado. Não, com certeza. É uma cidade aberta, até dar uma alfinetada aqui, né? Por enquanto tá aberta, né? Vai que o Alexandre de Moraes Tá aí pede pra gente fechando. deixar. É aquela coisa, Bitcoin, sei nem o que é isso, né? Hoje não, Receita Federal, hoje não. E até essa frase que você citou, né? A frase até, acho que é o Francis Bacon que fala, né? A verdade é filha do tempo, né? Não da autoridade. Chega uma hora que, Legal. né? Chega uma hora que ela aparece, né? Não, Uhum. não tem como. Até como você estava citando ali, né? Sobre a questão do preço, é uma coisa tão lógica que as pessoas às vezes não entendem, né? Esse é o problema da nosso sistema educacional. Quando você tem produtividade, por exemplo, como você tem os eletrônicos hoje, né? Tem até um livro, acho que é O Preço do Amanhã, que é um livro que fala sobre isso.
né, que como os eletrônicos estão ficando cada vez mais baratos. Quando maior produtividade, a tendência é que as coisas ficam mais baratas. E não é isso que acontece, né? Você não vê o pobre tendo 2, 3 carros, né? O pobre viajando para a Europa, você não vê isso. Não, Mas a produtividade aumentou absurdamente, né? A gente chega para aquele ponto, né? O que aconteceu em 1971, né? O que o Nixon fez em 1971? Né? E uhum. ali praticamente a resposta de tudo, né? Para quem nunca ouviu, ou nunca ouviu falar, seria bom procurar. Tem no YouTube, tem até um site, né? Acho que é What Happened. É What the fuck happened? É, WTF happened em 71. É isso aí. Não, só que 71 já foi o último corte, né? Foi o final sim. do que tinha de padrão ouro, né? Mas ele já tinha sofrido ataques lá com Bretton Woods e lá atrás na criação do Fed, do banco, e quando o Banco da Inglaterra cortou o ouro também. Então, tipo, a gente vive 51 anos de experimento Fiat puro sangue, no sentido de que é moeda que é emitida pelo Estado, e Fiat, né, para quem não sabe, Fiat, no início da Bíblia, lá, a primeira coisa é Fiat Lux, né, em latim, porque é faça-se a luz. Então, Fiat é faça-se, né? Então é um decreto. E é isso, nosso dinheiro é um dinheiro por decreto. E o Bitcoin é um dinheiro por associação voluntária. Né? Então são lógicas completamente diferentes. Mas o que eu digo de Fiat puro sangue é que em 71, justamente com o corte do padrão ouro final aí que o Nixon fez lá nos Estados Unidos, ele permitiu esse agigantamento que a gente estava conversando antes, do que o Greenspan pode fazer, de expandir monetariamente, né, a base monetária dos Estados Unidos, e inundar o mundo de dólares. E isso aí tudo é filho justamente de 71. E como é um sistema insustentável, a pergunta sempre é quando é que implode. E tem muita gente que já errou muito achando que ia implodir antes do tempo. Essa é a grande questão. Essa é a pergunta aí de 100 trilhões de dólares, que é o mercado de dinheiro, literalmente de moeda, né, global, que hoje o Bitcoin tem 0,5%. Então, nem isso. Então, tem um potencial upside, se a gente tiver certo no mais extremo de que o Bitcoin se tornar a moeda, é enorme. Agora, a questão, ao meu ver, não é o Bitcoin se tornar necessariamente a moeda de uso corrente que mais importa. O que mais importa é onde é que as pessoas deixam o dinheiro delas, onde é que elas guardam dinheiro por longo prazo. E se a pessoa deixa em Bitcoin uma parte do seu patrimônio, e essa soma de pessoas guardando, pessoas, instituições, coisas do tipo, é o que vai levar para a valorização a longo prazo. E é finito, né? Isso aí é uma coisa que não tem comparação, entendeu? O real, dólar, todo esse negócio, não tem comparação. Os negócios, tipo, que tu vai guardar dólar no Brasil? Vale a pena, porque o real é uma moeda que consegue ser pior que o dólar. Uhum. Agora, no longo prazo, é melhor fazer investimentos do que tu guardar dólar embaixo do colchão. Agora, mais que isso, né? O dólar, o preço dele é dado justamente pela emissão monetária do Banco Central, americano, Fed, e pela demanda internacional por dólares, né? Isso aí, por mais que a demanda internacional aumente, eu acho que não deve estar num patamar, um platô assim, o que mais importa é hoje, onde é que está o dinheiro institucional? Esse dinheiro que vai vir um dia para o Bitcoin. Ele está preso dentro de regras que dá AAA, né? Tipo, 3As lá para investimentos de alto nível, alto padrão. Uhum. Esses investimentos, que daí as seguradoras, empresas pesadas internacionalmente podem colocar dinheiro, ou o próprio governo, eles dependem justamente dessas classificações de risco. E o Bitcoin não está nem perto, né, desse negócio. As agências de risco não vão lá dar 3Azinho para o Bitcoin. E é essa a valorização final, que, ao meu ver, que quando tiver, é quando o dinheiro institucional pesado dessas empresas de seguros e coisas do tipo, resseguros, fundos Sim, internacionais, fundo de. puderem alocar de forma pesada dentro do sistema Bitcoin. Daí, considerando que ele é finito, ele tende a uma valorização absurda, né? Mas faça a própria pesquisa, né? Porque vai que eu falo tudo isso, daí amanhã descobre um bug que ninguém nunca tinha visto, improvável de acontecer, e o Bitcoin tem um problema. Eu acho que não vai Exato. acontecer. Faça a pesquisa. Mesmo que acontecesse, ainda seria muito superior, né? E até eu tava até pensando aqui agora, né? Que a gente tava falando um pouco do padrão ouro, né? Padrão ouro tem um livro do Rothbard, né? Que é chovendo molhado, né? O que fizeram com o nosso dinheiro, né? Que ele fala isso, todo, tem o padrão barra ouro, tem várias coisas, né?
teve até a tirada do ouro da população em 32, 33, né? Agora só pode usar uma barra mesmo, acima de 10 quilos. Se você tem menos que isso, não pode, né? Vai ser Uhum. confiscado. E é Uhum. interessante, né? Que como a gente vive, realmente é um dinheiro de mentira, né? Porque o que você vai fazer com 100 reais, 200 reais, né? Que o Paulo Guedes criou. Você vai lá no banco, você dá 200 reais. O que você recebe? Duas de 100, quatro de 50, né? Uhum. É isso, não recebe nada. Ao menos